No Evangelho de João, capítulo de número 7. Aleluia. João, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Dois versículos apenas, versículo 37 e versículo de número 38. Quero falar com vocês hoje a respeito do rio de vida. João 7, 37 a 38. Diz assim a palavra de Deus: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, peço graça sobre a tua palavra nesse momento, Senhor. Espírito Santo, traga revelação, entendimento no nosso coração. Transborde a revelação desse lugar, Senhor. Espírito Santo, cumpra a tua vontade através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus, em cada coração. Alcance êxito, Senhor. Que não haja nenhuma resistência, nem externa e nem interna, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero falar com vocês a respeito desse tema. Aqui menciona Jesus falando a respeito desse rio de água viva, esse rio que flui do nosso interior. E gostaria de falar a respeito disso nessa noite com cada um de vocês. E ao falar disso não tem como não deixar de falar da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a provisão completa de Deus para todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos, na verdade, nós temos na pessoa do Espírito Santo. Tudo que você precisa para que você possa ter uma vida abundante, para que você possa ter uma vida saudável, na verdade já foi lhe concedido, já te foi dado, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você. E eu creio que você sabe que quando foi esse dia, foi o dia que você entregou sua vida para Jesus. A Bíblia fala que naquele dia você se transformou em casa de Deus, em lugar de habitação do Senhor. E dentro de você o Espírito Santo de fato é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus para que esse poder possa se manifestar como uma abundância de vida na sua vida. O Espírito de Deus, ele é essa unção dada sobre nós, sobre cada um de nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós possamos de fato nos apropriar e viver tudo aquilo que Deus quer. E onde está o Espírito Santo de Deus? Ali há várias realidades. E essas realidades são importantes nós entendermos. Aonde está o Espírito de Deus? Ali há paz. E se o Espírito de Deus está na sua vida, há paz de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, há amor na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, há o caráter de Cristo sendo formado e manifestado na sua vida, justamente por causa da pessoa do Espírito Santo. E eu creio que podemos assim fazer uma comparação, queridos. Todos nós estávamos enfermos, todos nós estávamos doentes. Nós tínhamos, na verdade, centenas, milhares de doenças, talvez todo tipo de doença. E aí então Deus, ele colocou todos os medicamentos que nós precisávamos, todos esses medicamentos ele colocou numa única seringa. E ele pegou então essa seringa e ele injetou numa única dose. Ele pegou essa seringa, tenta imaginar uma seringa, eu sei que os homens não gostam muito disso, agulha grande, né? Lembra hospital, essa coisa, a gente não, como homem, a gente não gosta muito, não suporta muito esse tipo de coisa. Mas é bênção que eu estou falando. Deus pegou então uma seringa, ele colocou todo o medicamento respectivo a cada uma das enfermidades que nós tínhamos. E ele então colocou dentro dessa seringa, e numa única dose, ele injetou essa dose em nós. E numa única vez ele resolveu todas as nossas necessidades. Essa dose, é a dose que eu estou falando, é a dose que chama-se Espírito Santo. Essa é a dose que de fato garante que nós possamos ter uma vida vitoriosa, ter uma vida abundante.
E nós precisamos entender que tudo que nós necessitamos, na verdade, Deus já nos deu. E Deus já nos deu na pessoa do Espírito Santo, que habita em cada um de nós por meio de Jesus. Então talvez você mencione assim: eu preciso de mais poder. Na verdade, o poder de Deus já foi dado a você na pessoa do Espírito Santo. Talvez você pense assim: eu preciso de mais amor. Esse amor, ele já foi derramado na sua vida, no seu coração, por intermédio do Espírito Santo. Talvez você pense assim: eu preciso de entendimento, sabedoria. A Bíblia fala que os tesouros da sabedoria que estão ocultos em Deus, que estão ocultos nele, na verdade eles estão nos revelados através do Espírito Santo. Ou seja, para que nós possamos ter sabedoria das decisões tão importantes que nós temos que tomar. Sabedoria eu penso como uma chave que abre portas que nós não conseguimos abrir de forma natural. Sabedoria de Deus é aquilo que nos permite entrar em lugares que nós não poderíamos entrar de forma natural. E essa sabedoria ela já nos foi dada em Deus através do Espírito Santo. Então, toda provisão, quero repetir isso exaustivamente para que nós possamos entender, toda provisão ela já nos foi colocada e está disponível na unção que temos. É a unção que nos ensina todas as coisas, é essa unção que nos libera tudo que nós precisamos. E o Espírito Santo, você sabe, eu creio que você conhece a Bíblia, então você sabe que ele é simbolizado na palavra por algumas figuras. Ele é simbolizado pelo azeite, ele é simbolizado pelo fogo, ele também é simbolizado pela água. E eu gostaria, na verdade, de compartilhar com vocês alguns princípios que estão associados a esse símbolo da água. Por isso que eu quero falar a respeito desse rio de vida. E na palavra, quando a palavra de Deus ela fala sobre água, esse símbolo é um símbolo que fala do Espírito Santo, mas nem sempre. Quando fala de água parada, é morte. Quando a Bíblia fala de lago, mar, oceano, são referências à morte. Mas quando a Bíblia fala de água que flui, quando a Bíblia fala de água que corre, quando a Bíblia fala de um rio corrente, é um símbolo do Espírito Santo. Por toda a Bíblia é assim. E o versículo que nós lemos, ele está falando a respeito de um rio que flui, um rio de água viva, um rio de vida. E esse rio de vida, ele flui na medida daqueles que têm sede e que mataram a sua sede na pessoa de Jesus e creram em Jesus. Ou seja, ele está falando de nós aqui, está falando de cada um de nós. Nós somos aqueles que creram em Jesus, amém? Creram em Jesus, então você está aqui mencionado. Versículo 37 fala de você, fala de mim. Nós cremos em Jesus, nós aceitamos a Jesus. Nós aceitamos o convite de Jesus de beber das águas que Ele tem a nos dar. Então o que a gente fez? A gente foi até Ele e nós bebemos dele mesmo. Nós nos saciamos em Jesus. E porque a gente fez isso, então o que acontece? Essa água, ela se transformou em nós uma fonte. Olha que mistério esse, né? Isso é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção para que você possa entender. A palavra fala que nós nos tornamos um canal. E esse canal, ele flui uma vida. E esse fluir de vida, ele mata a sede dos outros sedentos que estão à nossa volta. Então quem tiver sede à nossa volta, tem como ser suprido através de Deus, melhor, por Deus, através de nossa vida. Isso é uma coisa extraordinária que você talvez, não sei se você considera isso extraordinário, eu considero isso extraordinário. Por quê? Porque antes, a Bíblia fala que nós éramos simplesmente sedentos. Então eu era um sedento, você era um sedento. Sedento é aquele que tem sede. Jesus, ele é a água viva. E ele fala que ele está disposto para aquele que tem sede vir até ele e beber dele. E ele vai então saciar. Então o que acontece? Nós fomos saciados. Então, a primeira parte do versículo 37 fala que nós éramos sedentos. A segunda parte do versículo 37 fala que nós então fomos saciados por Jesus. Mas o versículo 38 fala que nós nos tornamos fonte. Então, de sedentos, nós passamos a nos tornar uma fonte nas mãos de Deus. E nós passamos a ser então uma fonte de água viva para a vida de todos aqueles que nos servem. É por isso que nós somos bênçãos, querido. É por isso que nós podemos ser bênçãos na vida das pessoas. Por quê? Porque onde essa água chega, a vida chega. Aonde essa fonte jorra e toca, essa água que toca, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de trazer a vida de Deus. Eu sei que você está entendendo, mas
se de repente alguém não está entendendo, achando a linguagem muita água, eu quero repetir que eu estou falando de água, mas a água é uma menção à pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu estou falando do Espírito Santo, eu quero dizer que você é o sedento dele, e através de Jesus ele saciou você, e agora ele te fez fonte, e você agora pode e deve repartir disso que você tem recebido com as pessoas que o servem. E esse é o poderoso mover de Deus na terra. Queria que você pudesse entender isso no seu coração, que o poderoso mover de Deus na terra, o avivamento que nós tanto queremos, ele acontece na medida que nós como fonte nas mãos do Senhor, passamos a jorrar essa vida de Deus para a vida das pessoas que nos servem. Então, pense bem, quanto mais filhos de Deus, e quando esses filhos de Deus se movem sobre a face da terra, indo em lugares áridos, indo em lugares desertos, indo em lugares onde não tem vida, quando os filhos de Deus eles chegam, eles entram em cena, aonde eles tocam, a vida de Deus se manifesta. Isso é extraordinário. Aonde os filhos de Deus passam, essas fontes de vida alcançam. Amém? Amém. Você está entendendo alguma coisa, sim ou não? Sim. E por que esse sobrenatural acontece? Por que nós podemos fazer diferença na vida das pessoas? Por que os lugares desertos que nós talvez possamos de vez em quando chegar próximo deles, por que eles viram manancial quando nós chegamos? Por causa que do nosso interior fluem rios de água viva. É o que diz a palavra, só lendo a palavra até então. Então, para resumir, no meio da sequidão, no meio do lugar deserto, quando o rio de Deus que flui através de você e de mim chega, a vida de Deus pode se manifestar, o toque de Deus pode acontecer. Mas para que nós possamos ter esse rio fluindo, nós precisamos ter acesso à fonte de todas as fontes. Eu falei que nós nos tornamos uma fonte nas mãos do Senhor, depois que Ele entrou em nós, o Espírito Santo em nós nos torna uma fonte, mas existe uma fonte sobre todas essas que nós mencionamos, sobre todos nós. E para que nós possamos ter a revelação de como que nós podemos fluir essas águas vivas, nós precisamos entender na palavra as referências que a palavra de Deus fala a respeito de como que nós podemos estar ligados a essa fonte. E a palavra de Deus ela nos fala de pelo menos 4 situações ou lugares de onde o rio flui. Existem algumas circunstâncias que fazem o mover de Deus ser ativado através de nossa vida e tocar a vida das pessoas à nossa volta. E para que nós possamos viver isso, nós precisamos entender quais são essas 4 situações ou 4 lugares espirituais que Deus está falando por meio da palavra, que Ele deseja que nós possamos ter uma revelação a fim de que nós possamos fluir na vida das pessoas que nos servem. E é importante que eu fale isso. Esses lugares que eu vou falar, esses 4 lugares que eu vou falar, eles são símbolos de uma realidade espiritual que hoje nós temos acesso através da vida do Espírito, ou seja, através de que nosso espírito pode se apossar. Isso que eu estou falando é uma linguagem espiritual, então não é uma linguagem natural. Se eu falar uma linguagem natural, você vai entender água, fonte, cisterna, coisa do tipo, mas eu estou falando de linguagem espiritual. Então, a palavra de Deus nos fala que o rio, ele flui, poderíamos citar mais, mas pelo menos 4. Eu queria falar que o primeiro é do Éden. Logo no começo da palavra, nós já vemos isso. A Bíblia fala que do Éden fluiu um rio de vida. E, na verdade, a Bíblia fala no Éden que havia uma árvore de vida. E também fala que tinha um rio que fluía. Lá não menciona exatamente que era o rio da vida, ou rio de vida. Mas quando você lê em Apocalipse 22, lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22 nós lemos que a árvore da vida, ela cresce junto ao rio da vida. E como a árvore da vida é uma referência à mesma árvore da vida que estava lá mencionada em Gênesis capítulo 1, então é justo nós supormos que a árvore da vida, que está mencionada em Gênesis, ela também está ligada ao rio de vida, que não está mencionado em Gênesis, mas está mencionado em Apocalipse capítulo 22. E de onde flui o rio da vida em Gênesis? Do Éden. E talvez você pense, mas o que tem a ver o Éden nessa história? O que era o Éden, né? Bom, o Éden era um lugar onde o homem e a mulher, eles foram criados por Deus e colocados por Deus lá. E eles comiam então do fruto da vida, da árvore da vida.
Mas um dia eles comeram, você sabe disso, isso não é tão conhecida, todos os crentes conhecem. Eles um dia comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então eles pecaram contra o Senhor. E por pecar contra o Senhor, eles perderam acesso a esse Éden. E o Éden, na verdade, ele representa muitas coisas na palavra, mas eu quero enfatizar uma só. Eu quero enfatizar uma característica que tinha no Éden, e que se perdeu, e que não tem mais depois do Éden. Só quando todas as coisas se fizerem novas do Senhor. Mas antes do pecado, o homem e a mulher, eles viviam nus. E eles não se envergonhavam disso. E a principal característica do Éden que eu quero ressaltar essa noite é a característica da nudez. Talvez você pense, nudez? Eu quero falar, eu falei que é tudo linguagem espiritual, senão alguém pode me entender mal. O significado espiritual e simbólico disso é importante você entender. É um símbolo de linguagem, mas na verdade é um significado espiritual. Que a ausência de roupa lá, ela nos fala de uma transparência. Adão e Eva, eles estavam nus. E eles eram transparentes, uns com os outros e com Deus. Não existia nada oculto. Por que não existia nada oculto? Porque eles não tinham nada para esconder. Eles não tinham absolutamente nada a esconder. E por que não tinham nada a se esconder, pastor? Porque eles não tinham nada pelo qual se envergonhar. Então era essa a lógica. Depois que o pecado entrou, eles tinham muitas coisas pelas quais se envergonhar. Então agora eles tinham razões pelas quais se esconder. E agora eles tinham razões pelas quais não mais serem transparentes. Então, no dia que o pecado veio, a Bíblia deixa claro que eles foram expulsos do Éden. Eles perderam então acesso a essa árvore e também perderam acesso ao rio da vida. Eu estou falando tudo isso para que você possa entender que do Éden flui o rio de vida. E o primeiro sinal do pecado, se você fosse ler a Bíblia pela primeira vez em toda a sua vida, e se você caísse com seus olhos lá em Gênesis capítulo 3, e fizesse uma leitura simples, sem muito entendimento bíblico, você ia perceber que o primeiro sinal do pecado foi justamente a percepção de que eles estavam nus. Primeira coisa que aconteceu com eles, pecaram, olharam para o outro e perceberam que estavam nus. E a partir daí, justamente por causa do pecado, eu queria dizer que lamentavelmente nós não conseguimos mais ser completamente transparentes uns com os outros. De lá para cá a coisa ficou séria, grave. E nós não conseguimos mais ser transparentes como Adão e Eva eram antes da queda. Depois do pecado, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você vai ficar escandalizado, mas é a pura verdade. Não há mais transparência absoluta. Ela só vai ser completamente restaurada, novos céus, nova terra. Por quê, pastor? Porque você já não pode mostrar tudo que está dentro de você aos outros. E na verdade nem os outros querem que você mostre tudo que está dentro de você. Ninguém suportaria tamanha transparência. Por quê, pastor? Porque nudez é algo que incomoda. Queria que você imaginasse agora, você está sentado, de repente entra alguém nu e senta do seu lado. O que geraria em você? Incômodo. Você ficaria completamente incomodado com essa cena. A sensação é a sensação de desconforto. Eu estou dando uma linguagem de física, mas eu estou falando de coisas espirituais, lembre-se disso. Então eu só estou falando da nudez física aqui para falar de uma transparência da alma. Porque assim como uma pessoa nua num mar de pessoas vestidas gera um incômodo, assim uma transparência absoluta de alguém aqui também incomodaria os demais. Então, queria dizer uma coisa que é um princípio, para que você possa entender o que eu quero falar, senão você não vai entender por que eu estou falando do Éden, por que o Senhor precisa restaurar essa realidade em nós. Você só pode estar nu diante daquele com quem você tem aliança. A nudez ela só acontece no casamento. E é justamente porque no casamento existe aliança. Obrigado. Então você só pode se mostrar completamente para aquele com quem você tem. Obrigado. Aliança. Deu para entender o que eu acabei de falar? Sim ou não? Aliança. Vou repetir porque talvez você ficou, não entendi bem o que ele está querendo dizer.
Você só pode estar nu diante daquele a quem você tem aliança. Princípio bíblico. A nudez ela só acontece no casamento. Princípio bíblico. E por quê? Porque no casamento existe aliança. Então você só pode se mostrar completamente para aquele com quem você tem firmado uma aliança. Agora há um limite interessante na palavra de Deus para isso. Por exemplo, a palavra de Deus ela dá uma referência de que os filhos não deveriam ver a nudez dos seus pais. E com isso ela estabelece um princípio também de que os discípulos não estariam preparados para ver a alma do seu líder nua diante dele. Por quê? Porque ao ver a nudez, nós somos tentados a ver o defeito na vida do outro e ficar olhando fortemente para o defeito na vida do outro. E isso seria comprometedor para muitos. E talvez muitos perderiam a submissão. Então há um princípio bíblico, creio que você já sabe qual que é a referência. A Bíblia fala de um homem que é até mesmo bêbado, ficou pelado e de repente alguém viu e era nada mais nada menos que um dos seus filhos. Ele foi amaldiçoado porque existia um princípio em relação a isso. Pastor, não está entendendo isso. O que você precisa entender é que irmãos de aliança, eles não expõem a nudez um do outro, mas eles cobrem a nudez um do outro. E a verdade é que, tirando os irmãos de aliança, e eu estou falando de discipulado, tirando os irmãos de aliança, aos homens nós não conseguimos e nem podemos mostrar tudo. Eu não sei se você já ficou incomodado com alguém, eu não sei se você já teve essa situação na sua vida. Você já observou que como é chato algum irmão que chega e ele abre toda a sua vida com todas as pessoas que estão à sua volta? Já viu alguém assim ou não? Eu já conheci ao longo da caminhada pessoas que não tinham o menor problema de falar de tudo das suas vidas com todas as pessoas que chegavam próximo deles. E eu creio que talvez isso não seja verdadeiramente transparência, porque às vezes o melhor lugar para a gente se esconder é justamente na frente do holofote. Porque quando o holofote está ligado, com toda a sua intensidade, e você fica justamente na frente do holofote, justamente quando as pessoas olham para você e aquele brilho intenso faz com que elas não vejam nada. Então, eu não creio que seja justamente isso uma transparência, mas é possível ser transparente. Deus quer que nós sejamos transparentes. Mas com quem eu tenho transparência nesse nível, na verdade, precisa ser os irmãos de aliança, vou chamar assim, ou seja, pessoas que ganharam o direito de que eu possa estabelecer intimidade com elas e poder me mostrar e me abrir. Eu falo isso, mas eu queria dizer para vocês que essa limitação existe entre nós, em nosso meio, mas quando nós nos referimos a Deus, nós não precisamos pensar na mesma coisa. Porque diante de Deus nós precisamos e devemos ser totalmente transparentes. Essa impossibilidade de sermos totalmente transparentes na frente das demais pessoas, ela não vale para Deus. Porque com Deus nós devemos ser totalmente transparentes sempre. E só quando nós ficamos completamente nus na presença de Deus é que nós vamos poder ter acesso ao rio de vida. Somente quando nós estivermos completamente despidos diante de Deus e transparentes diante dele, é que nós vamos permitir que o rio de vida que flui do Éden volte a fluir sobre nossa vida. O rio não flui se na sua vida ou na minha vida o pecado estiver encoberto. O rio não vai fluir. Então o que Deus espera de nós é que nós possamos de fato abrir nosso coração completamente, dizer tudo para Ele, tudo. Não adianta a gente tentar parecer alguma coisa para Deus que a gente não é, porque Ele nos conhece por antecipação. Então é um ledo engano, é uma grande besteira fazer isso. Tentar de algum modo aparentar algo que nós não somos diante de Deus seria igual chegar para Ele, diante dele com folhas de figueira tapando a nossa nudez, como se não nos conhecesse por inteiro. Então mostre o seu coração, libere-se diante do Senhor e mostre tudo. Por que, pastor? Porque eu quero dizer para você que o avivamento que nós desejamos, ele não pode vir enquanto nós nos maquiamos diante de Deus. Porque a maquiagem é boa para a gente gosta, a gente acha bonitas pessoas maquiadas, né? Com seus rostos todos decorados, né? Com seu cabelo bem postado, com as suas roupas elegantes. Porém, diante de Deus isso é patético. Coisa mais patética diante
de Deus seria apresentar um morto maquiado para ele. Não teria graça nenhuma. E uma das características mais marcantes da palavra de Deus, mais especificamente dos Salmos, é a capacidade que os homens de Deus tinham de ser transparentes diante do Senhor. Eu não sei se você já foi constrangido pela oração dos salmistas, mas eu já fui muitas vezes, porque às vezes eu achava que era muito transparente, até ler alguns salmos. E eles expõem a nudez máxima das pessoas diante do Senhor. Então eu creio que os salmos nos ajudam a orar e mostrar de fato aquilo que nós somos diante do Senhor. E eu creio que não é fácil nós dizermos para Deus todas as nossas fraquezas, limitações, mesquinharia, orgulho, vaidades, pecados em si, mas os salmistas fizeram isso. E Deus não brigou com eles por causa disso, muito pelo contrário. Eles foram ouvidos pelo Senhor e foram tocados pelo Senhor. Enquanto nós tentarmos parecer para Deus alguma coisa que nós não somos, nós não teremos o avivamento. Sempre antes de um avivamento há uma grande confissão de culpa, há um grande arrependimento diante do Senhor. E o melhor que nós podemos fazer é reconhecer diante do Senhor aquilo que nós sentimos e aquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, se você está com vontade de matar alguém, então você pode chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou com vontade de esganar a pessoa, estou com vontade de arrancar cada pedaço do corpo dela, gostaria de fazer ela picadinho. Mas eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que isso não combina comigo. Por quê? Porque eu tenho a tua natureza, eu sou teu filho, eu fui transformado, eu já não sou um homem carnal, mas agora eu sou um homem espiritual. Eu já não sou movido pelas minhas vontades, mas eu sou movido e direcionado pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, ajuda na minha fraqueza e muda o meu coração, para que eu não queira mais enganar essa pessoa. Simples assim, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona para tudo. Isso funciona em termos de assassinato, isso também funciona em termos de tudo. Qualquer realidade que você percebe no seu coração que não está alinhada com a vontade de Deus. Por que eu devo fazer isso, pastor? Porque o rio de Deus, ele só vai fluir aonde existir completa nudez, ou seja, completa transparência. Se você não for transparente diante de Deus, o rio de Deus não vai fluir na sua vida e através da sua vida. Eu vou repetir uma fala que eu mencionei no louvor, mas quero que você possa pensar a respeito disso. Não pense que Deus te ama mais porque você é bonzinho. Não pense que Deus te ama mais porque você virou crente, porque na verdade Ele já te amava quando você não era crente. Quando você ainda não era convertido, Ele já te amava tanto quanto agora. E Ele vai continuar a te amar sempre, sempre, sempre do mesmo modo que agora, porque Ele não pode variar o seu amor. Agora, tem um detalhe. Em algum momento da sua história, você deixou de ser uma mera criatura e se transformou num filho de Deus. E o que você acha que Ele vai lidar com você? Você como filho dEle. Ele vai lidar com muito amor. E essa característica vai ser a chave para toda transformação de Deus na sua vida. Porque nada pode mudar e alterar o amor de Deus. E não há nada que você conte para Deus que Ele já não saiba. Não há nada que você possa dizer para Deus que surpresa. Pegue Ele de surpresa. Misericórdia. Ele não fala misericórdia. Os irmãos podem falar misericórdia, mas Deus não fala misericórdia. Ele fala: meu Deus, Ele não pode olhar para cima e reconhecer outro Deus, porque Ele é o máximo. Ele olha para cima e não tem nada, ele olha para o lado e não tem nada, ele olha para baixo e Deus você é a mim. Esse é Deus. Mas por que Deus quer que eu fale se Ele já sabe tudo? Porque Ele quer que você possa ter acesso ao rio de vida e flua no rio de vida. E para isso Ele precisa que você escolha se desnudar. E só quem escolhe se desnudar é quem estabelece aliança com Deus. Se você de fato é um homem de aliança, se você de fato é uma mulher de aliança com Deus, então você pode ficar pelado na frente do Senhor. Porque diante de quem nós temos aliança, nós podemos estar nus. Amém? Amém. A Bíblia também fala que o rio de Deus, ele flui do trono. Além de fluir do Éden, a Bíblia fala que o rio flui do trono. Eu vou ler para você, presta atenção em mim, por favor. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 diz o seguinte: então me mostrou o rio de água viva, ou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Lá fala que existe um rio que flui do trono de Deus. O rio só sai e só flui de onde o trono está estabelecido.
O trono de Deus aqui é um símbolo espiritual. Mais uma vez é um símbolo espiritual. E que símbolo espiritual que tem a ver o trono nessa história? O trono fala de governo. O trono fala de soberania. Fala de rei. Fala do senhorio. Então, o que Deus está tentando falar conosco é que a vida do fluir do rio, ou o fluir de água viva, acontece na medida que existe trono. O trono, portanto, na verdade aqui não é uma cadeira simplesmente. Talvez você pense na ideia de uma cadeira, mísera cadeira. Não, Deus não se cansa, Ele não precisa de cadeira. Não tem lógica um Deus que não se cansa sentar numa cadeira. A ideia bíblica de um Deus que se assenta no trono não é porque Deus está cansado, mas é porque Deus quer ser rei, quer ser Senhor. Na verdade, essa é uma linguagem humana para dizer que o Senhor quer ser rei. E o trono aqui simboliza a majestade de Deus em nossa vida, ou seja, a realeza e soberania de Deus em nossa vida. Deus, Ele precisa ser soberano sobre nossa vida. Deus, Ele precisa ser rei sobre nós. Para quê, pastor? Para que a vontade dEle seja feita na nossa vida, para que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Por quê? Porque somente quando isso acontecer, o rio de Deus vai fluir através de nossa vida. Você está entendendo? Tem milhares de pessoas lá fora querendo ser tocadas por Deus. E muitas delas, muitas estão com sede. E na medida que nós nos aproximamos delas, elas podem ter uma experiência de serem transformadas, de sedentos e também fontes. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos estar ligados a esses princípios espirituais que Deus está falando conosco. Nós temos que voltar ao Éden, porque o rio flui do Éden. Nós temos que voltar a uma transparência diante de Deus. E aqui nós temos que voltar a deixar Deus estabelecer governo sobre nós. Queria perguntar para você, o trono de Deus, ele está no seu coração? Deus de fato ele pode controlar o seu coração. Ele pode ditar a vontade dele na sua vida. A água viva de Deus pode fluir através de você, porque o seu coração é totalmente dele. O trono de Deus está no seu trabalho, porque se o trono de Deus está no seu trabalho, sabe o que vai acontecer no seu trabalho? A vida de Deus, o rio de vida de Deus vai fluir no seu trabalho. O trono de Deus está na sua família. A sua família de fato entronizou o Senhor. Ele já foi coroado como rei dos reis, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos familiares. Porque se a sua família já colocou o Senhor como rei e já permitiu que ele se assente como Senhor daquela casa, então nesse lugar também vai fluir vida do Senhor. O que é trono, pastor? O trono fala de uma submissão a um rei. O trono aqui fala de que o rio de vida do Senhor, que age a nossa vida e toca a vida dos outros, vai fluir quando o Senhor puder estabelecer governo sobre nós. Ou seja, quando o nosso coração for totalmente submisso a Deus, então o rio vai fluir. E no lugar que não tiver trono, pastor, não flui. Aí talvez você pergunta assim, pastor, eu tenho observado que na vida de alguns convertidos não flui nada. É verdade, é porque não existe trono. Porque a vida do rio flui quando se tem um trono. E o trono aqui é uma referência a um governo. Se não existe trono, não vai existir água que flui, e essa água não vai tocar as vidas. As pessoas não vão perceber e não vão receber. Então precisamos ter trono. Pastor, o que significa não ter trono? É fazer com a nossa vida aquilo que nós bem entendemos. A ideia é que eu faço comigo o que eu bem entendo. Eu faço o que me dá na telha, eu faço a minha vontade, eu não quero ouvir a vontade do Senhor, eu resisto à vontade do Senhor. E o triste é que algumas pessoas, elas vivem assim e ao final perdem a bênção de Deus. Elas se insubmetem à vontade do Senhor, ou seja, elas não estabelecem o trono de Deus na sua vida, mas ao final perdem a bênção do Senhor para que Deus possa abençoá-las na sua própria independência, ou seja, na sua própria rebeldia. São pessoas que sabem que vivem no pecado e mesmo assim contam com a bênção de Deus ao final. E isso na verdade não tem procedência, isso não vai acontecer, porque o fluir da água não vai acontecer enquanto não existir trono. Talvez são pessoas até que possam dizer assim, olha Senhor, se o Senhor quer que eu vá, se o Senhor quer que eu faça, se o Senhor realmente quer que isso aconteça, então que um anjo apareça no meu caminho, ou então que um jumento fale comigo.
E pode parecer muito espiritual isso, mas na verdade, Deus não precisa repetir um comando que já foi dado. Porque Ele é rei e Ele é Deus. Se a vontade dEle já foi liberada sobre a sua vida, não precisa um burro falar, um jumento falar, não precisa um anjo falar novamente, porque isso seria testar e provar o Senhor. E eu creio que isso pode fazer muito sentido na nossa vida, porque talvez existam áreas da nossa vida que Deus precisa estabelecer trono. E Ele estabelece trono quando nós permitimos que Ele possa, de fato, sentar e reinar sobre a nossa vida. Então, se existe alguma área da sua vida que ainda não está completamente debaixo do senhorio do Senhor, eu queria convidar você, desafiar você, colocar. Por quê? Porque na medida que você coloca o Senhor com o seu trono nessa área, essa área vai começar a prosperar na sua vida, essa área vai começar a ter um rio de vida fluindo continuamente. Todas as áreas que você coloca trono de Deus sobre a sua vida, essas áreas começam a dar certo. Você deve ter percebido isso já. As áreas que você resiste em colocar o trono de Deus na sua vida, essas áreas tendem a ficar paralisadas, estagnadas na sua vida. Então, estabeleça trono, porque há um rio que flui do trono de Deus. O versículo do capítulo 22 de Apocalipse fala sobre isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu também percebi na palavra que a Bíblia fala também que há um rio que flui do templo. Lá em Ezequiel capítulo 47, versículo 1, eu vou ler para você, para que a gente possa ganhar tempo. Diz assim, Ezequiel capítulo 47, versículo 1: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dá para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ou seja, em Ezequiel capítulo 47, versículo 1, fala de um rio que flui do templo. E o templo, na verdade, na Bíblia é o lugar da habitação de Deus. Só que no Novo Testamento, o templo não se refere a um prédio. No Novo Testamento, o templo não é referência a um prédio de igreja, como a gente talvez pudesse imaginar, mas a Bíblia fala de um templo feito pelas mãos do próprio Deus. Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos dos homens, mas agora a sua habitação é em um templo feito pelas suas próprias mãos. Ou seja, você, eu, nós somos o templo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o templo aqui, ele fala de comunhão. Olha aqui, ó, nós estamos no templo, né? Nós chamamos assim. E por que temos essa referência? Porque é um lugar de comunhão. Mas quando a Bíblia fala aqui em um rio que sai do templo, um rio que flui do templo, eu queria falar a respeito de comunhão com Deus. Por quê, pastor? Porque eu não creio que a gente pode esperar que exista um rio de vida fluindo através de nossa vida se nós não mantemos uma séria, verdadeira, genuína, legítima comunhão com Deus. Se a nossa comunhão com Deus se resume a um domingo, se a nossa comunhão com Deus se resume a um ajuntamento entre os crentes, isso vai determinar o nível de água viva que flui através da sua vida para a vida dos outros. Amém? Amém. Você entendeu alguma coisa que eu falei? Ou falou amém simplesmente porque eu disse para você falar? Eu disse algo que eu considero muito vital. O nosso relacionamento com Deus determinará, a palavra fala aqui, um rio de vida que sai do templo. A nossa comunhão com o Senhor, o nível de comunhão com o Senhor, determinará o tanto de Deus que as pessoas à nossa volta vão receber e vão matar a sua sede através de nós. Se nós de fato queremos que o Senhor possa nos usar e que nós possamos marcar a vida de muitas e muitas pessoas como uma fonte nas mãos do Senhor, como um rio de vida que flui de nós e toca na vida dos outros, nós precisamos investir de fato numa comunhão com Deus. Não de balela, não de brincadeira, não para boi dormir, não para crente ouvir, não para inglês ver, não para o pastor ficar feliz, não para o discipulador fazer de conta que está tudo legal, mas séria, uma verdadeira, séria, genuína comunhão com Deus. Uma comunhão com Deus que permite com que Ele possa falar. Por que eu falo isso? Porque quem não tem uma comunhão assim, esse nível profundo com Deus, costuma ser apressado diante de Deus. Quando a gente fala oração, só vem na cabeça da pessoa falar, e quando não tem mais o que falar, acabou a oração. Isso demonstra pressa, e Deus não está com pressa. Deus não está com pressa, Ele não está atrasado, Ele não está com o seu relógio ao ponto que Ele fique desesperado olhando para o relógio. Deus não está com pressa, e Deus Ele quer falar.
E o falar de Deus acontece quando nós desejamos ouvir. Então eu creio de fato que nós não devemos simplesmente orar e entender que acabou a oração quando nós falamos tudo que nós tínhamos para falar. Mas nós temos que ter espaço entre nossas falas para ouvir de Deus. E para ouvir a gente tem que ficar quieto. Literalmente, é assim que funciona, né? Você está ouvindo o pastor falando, né? Porque você está quieto ouvindo, está pensando. E a mesma coisa acontece quando você está a sós com o Senhor. Você fala e você espera para que a resposta do Senhor seja manifestada no seu espírito. Você precisa discernir, ouvir o seu espírito. Então, eu creio que as suas falas podem e devem ser em alguns momentos do tipo de dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, estou de joelho, estou sentado, eu estou aqui de pé, mas eu estou na tua presença porque eu estou muito disposto a te ouvir a tua voz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Eu não quero simplesmente falar tudo aquilo que eu acho que é importante falar para ti, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero que essa comunhão seja apenas de uma via, mas eu quero que seja uma via de mão dupla. Eu quero falar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor possa dirigir os meus sentimentos, as minhas emoções, mudar o que for necessário, a fim de que a tua vontade se estabeleça. Porque eu tenho descoberto, no meio da palavra, você pode dizer isso para o Senhor, que existe um rio de vida na minha vida, e que flui da minha vida, na medida que eu tenho comunhão contigo. Porque existe um rio de vida que flui do templo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando a gente começa a fazer isso, querido, começa a fluir de dentro de nós vida. Vida, vida, vida. Talvez você pense assim, de vez em quando surgem profetas na nossa vida, né? Eles dizem assim: assim diz o Senhor. Eles olham para nós e falam assim: eu entendo da parte de Deus de te falar tal coisa. Percebo no meu espírito que você está assim. Vai acontecer tal coisa na sua vida. Perceba uma realidade tal. Você fica: meu Deus, como é que eles conseguem ouvir a Deus? Esse caminho, simples assim. Eles começaram a perceber que eles têm um Espírito. Eles começaram a investir numa comunhão com o Espírito Santo. E começaram a permitir que Deus pudesse falar no seu espírito as verdades que Deus quer falar. E que só pode falar quando nós queremos ouvir. É assim que funciona com Deus. Porque Deus é um Deus dos sedentos. Quem tem sede, Ele dá, Ele sacia. O tempo que você gasta com Deus, querido, é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. O tempo que você gasta com Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Quero que você entenda isso como uma revelação do Senhor. Queria que você entendesse que o tempo que você gasta com Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Pastor, que chato, fala 3 vezes a mesma coisa. É para que a gente possa ter uma revelação assim, sabe? Às vezes de tanto falar, alguma coisa entra, é verdade. E a gente começa a pensar: puxa, estou gastando muito com televisão, puxa, muita internet. Ai meu Deus, pouco tempo para Deus. E eu quero avivamento. Eu quero ser bênção nas mãos de Deus, eu quero que a igreja encha. Eu quero que muitos possam ser tocados, eu quero que as minhas mãos curem enfermos, eu quero expulsar demônios, eu quero que a glória do céu se manifeste, mas eu invisto tão pouco de tempo com Deus. A televisão me tem mais, a internet me tem mais, os meus amigos me tem mais, as festas me tem mais, a comida me tem mais, o carro me tem mais, as coisas me tem mais, e Deus não me tem tanto. Nós determinamos o tanto de Deus que temos, na medida que nós investimos num relacionamento profundo com Deus. Então, eu queria dizer para você, é necessário você gastar tempo. Nós fazemos algumas coisas, colocamos alguns cartazes, tentamos ajudar, mas na verdade nem precisava disso. Porque isso me parece mais alguns cabreços que nós precisamos criar para poder fazer com que as pessoas possam se ajeitar. Você não precisa disso. Nós podemos ajudar você, como líderes, estamos aqui para isso. Mas não espere cabreços para que você possa ser domado pelo Senhor. Se submeta voluntariamente. Se submeta nas mãos do Senhor. Não adianta também orar e jejuar sem esperar de fato uma comunhão viva com um Deus que fala. Ore crendo que Deus fala. Jejue crendo que Deus fala. Amém? Amém. Os fariseus, eles gostavam simplesmente de orar e jejuar, mas eles não ouviam a Deus, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam as Escrituras Sagradas, eles conheciam apenas a letra que matava, mas não tinham a revelação do Espírito que dá vida. Mas você e eu somos diferentes, porque nós temos o Espírito de vida dentro de nós, e esse rio de vida flui do templo. Nós somos o templo. Na medida que nós alimentamos a nossa comunhão com o Espírito, mais fluir de vida acontece. E o quarto, qual era o primeiro mesmo? Era o segundo era o trono, e o terceiro o templo. Legal. Para aquele que ficou pensando, então, Éden, o trono
Templo. Éden fala de transparência. Eu preciso ser transparente com Deus. Deus suporta tudo. Ele não fica boquiaberto diante das minhas falas, da minha abertura de coração. Trono fala de governo de Deus. Só flui vida através de mim para a vida dos outros na medida que eu estabeleço o governo de Deus sobre mim. E sou eu que estabeleço o governo. Sou eu que determino a vontade de Deus acontecendo sobre a minha vida, na medida que eu me sujeito a ela. Templo fala de comunhão. Amém? Fala de uma comunhão real, verdadeira. E para fechar, como eu disse, temos várias outras coisas para falar, mas uma quarta realidade espiritual, a Bíblia também fala que o rio flui da rocha ferida. O rio ele flui da rocha ferida. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6, Êxodo capítulo 17, versículo 6, diz o seguinte: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água. E o povo, olha lá, o povo beberá. Moisés assim fez, o fez na presença dos anciãos de Israel. De onde que a água saiu aqui? Da rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo explica que a rocha é Cristo. Amém? O que aconteceu lá em Êxodo, na verdade, foi uma realidade física, uma verdade espiritual. E Paulo entendeu isso. Ele falou que essa rocha é Cristo. Só que quando a gente lê em 1 Pedro, capítulo 2, a Bíblia fala que nós, em Jesus, fomos feitos pedras vivas. Parece que está muito mistério esse negócio, né? Mas tudo o que Jesus conquistou, Ele nos deu o direito de ser. E a realidade que Ele era, Ele nos tornou. Ele é a pedra, Ele é a rocha, e Ele nos fez então pedras vivas diante do seu altar. E nós somos transformados nisso. 1 Pedro capítulo 2 fala que nós nos tornamos pedras vivas diante do altar do Senhor. A semelhança da rocha que é Jesus, nós nos tornamos também pedras. E talvez as pessoas, quando olham para você, quando olham para mim, elas pensam: o que pode sair disso, né? O que pode sair daí, né? O que dá para tirar de legal isso tudo? E a Bíblia deixa claro que pode sair água. E uma água viva. Mas como é que vai sair água da rocha, querido? Como é que vai sair água de você? Quando a rocha for ferida. Aleluia. Pela vara de Deus. Ou seja, a rocha precisa ser quebrada. Aqui nós temos o quarto e último elemento daquilo que eu quero falar. A água, ela só flui quando a pedra ela tiver sido quebrada. É aquilo que eu quero falar de quebrantamento. Só há um fluir de vida de Deus quando de fato há um quebrantamento de nossa parte. E eu sei que quando a gente fala de quebrantamento, muita coisa surge na nossa cabeça. E algumas pessoas, eu sei que na verdade a gente pode falar a vida inteira de quebrantamento, elas decidiram não se quebrantar. Tem pessoas que é algo incrível, elas não se deixam tocar por nada, absolutamente nada. Pode ser a palavra mais inspirada que elas possam ter ouvido, a unção mais impactante, a música mais emocionante, o louvor mais maravilhoso, o testemunho mais tocante. Nada acontece. Por quê? Porque tem pessoas que de fato escolhem não se deixarem ser tocados no seu coração pelo Senhor. E por que acontece isso, pastor? Me explica. Eu tento explicar do seguinte modo. Acontece porque nós temos uma alma. E a nossa alma é um lugar de sensações, sentimentos, é um lugar de decisões, é um lugar de vontade, é um lugar de pensamento. E a nossa alma é como se fosse um invólucro. E esse invólucro, ele envolve uma coisa que está dentro dele, né? E o que está dentro desse invólucro chama-se espírito. E a vida de Deus, que está em nosso espírito, ele é como se fosse o centro de uma semente. E a alma é como se fosse a casca dessa semente externa. E quando a casca ela é rompida, nós temos acesso então à semente. E ela pode então germinar.
Somente quando rompe a casca da semente é que ela pode começar a germinar. E eu estou falando isso numa linguagem bem física, para que você possa entender. Quando você não dá tanta vazão para a sua alma, mas de fato entra na dimensão do Espírito, há um quebrantamento. Há um quebrantamento. Eu diria que é impossível ser tocado por Deus e todo o nosso ser não receber o impacto disso. Não há como. Por mais seco que a gente possa ser, por mais frio que a gente possa ser, por mais pouca sensação a gente possa ser, quando a água do Senhor, esse fluir que corre do trono, que corre do templo, que corre do Éden e que também corre aqui dessa rocha ferida, ele começa a se manifestar, as nossas resistências elas perdem o sentido. Então, é por isso que eu creio que você já deve ter percebido que quando as pessoas são tocadas por Deus, elas mudam, elas ficam como se tivessem sido abaladas, assim, elas ficam estremecidas diante do Senhor. Coisas acontecem, choram, riem, pulam, gritam, esperneiam, aplaudem, fazem coisas que talvez você pense, que loucura, faz parte de um quebrantamento. Depois que você for quebrantado por Deus, você vai perceber que a sensibilidade vai ser a marca do seu coração. O simples fato de você ouvir a menção do nome do Senhor faz o seu coração entrar em ebulição, faz o seu coração palpitar. Eu creio que isso acontece na medida que você permite com que o quebrantamento que o Senhor quer gerar, Ele gere, com que a vara do Senhor te toque e te quebrante. E eu tenho aprendido que tem duas maneiras de se fazer isso. A gente chama, na linguagem popular, ou pelo amor ou pela dor. Mas, tentar explicar de um outro modo, ou Deus te quebranta com circunstâncias difíceis, ou você escolhe se quebrantar na boa. Assim, na bênção. Eu acho que é melhor a segunda opção. Suponho que você não queira a primeira, mas Deus quer te quebrantar. Pastor, por que Deus quer me quebrantar? Deus tem o prazer de me fazer chorar? Parece que sim. Vai ler a Bíblia e você vai ver esse negócio. Salmo 34, versículo 18 fala que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 7 fala que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Deus não desprezará. Eu pessoalmente creio que essa igreja precisa quebrantar mais, porque só uma igreja quebrantada, que chora o choro do coração de Deus, vai conseguir experimentar um avivamento. Deus, Ele quer repartir muitos sentimentos conosco, mas nós precisamos estar dispostos a que Ele possa repartir esses sentimentos conosco. Por que isso, pastor? Porque da rocha sai água, e só sai água quando ela é quebrada, quando ela é quebrantada, quando ela é ferida. Eu sei que muitos não atribuem valor às lágrimas. Quando a gente fala de chorar, não sou de chorar, eu não gosto de chorar, porque isso é mero sentimentalismo. Tem gente que é muito chorando. É verdade, tem gente que é muito chorão. Eu conheço várias pessoas assim. E eu pessoalmente acho que tem alguns choros que não tocam nem a Deus, nem a mim, nem a ninguém. Tem pessoas que choram e as lágrimas não têm significado algum. Eu sei disso, eu concordo com você. Mas tem um choro diferente. É o choro dos crentes. Os crentes, eles sabem chorar. E esse choro toca a Deus. Há um choro que toca o céu. Há um choro que faz brotar uma água viva de dentro de você quando você chora. Não só sai fisicamente de dentro de você e cai, escorre pelo seu rosto, mas faz com que uma vida de Deus passe a fluir através de você. E eu sei que você entende, né, minha linguagem espiritual talvez, mas eu não estou falando de novela, filminho, romântico, né? Não estou falando disso. Isso aí está na base do emocionalismo, tá? É legal, faz parte, é legal chorar, mas não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Eu estou falando de um outro choro, estou falando de um choro na presença de Deus. Eu estou falando de um choro de ser tocado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de um choro de perceber que Deus está no lugar. Você já teve essa sensação na sua vida? De você perceber que Deus está ali, você não sabe fazer outra coisa não. Chorar. Eu não sei, isso não tem a ver com jeitão, não tem a ver com temperamento, não tem. Eu já vi pessoas que você pagaria para elas chorar, elas não chorariam, você perderia dinheiro com elas, mas quando Deus está no lugar, o Espírito
espírito daquelas pessoas discerne essa realidade, já era. Por quê, pastor? Porque essas pessoas espirituais que investem no relacionamento vivo com Deus vivo, elas é como se elas tivessem uma antena espiritual, elas captam a presença de Deus, elas percebem o Senhor, elas discernem a realidade do Senhor, e por discernir a realidade do Senhor, elas não conseguem se segurar. Elas podem até profetizar chorando, elas podem pregar chorando, elas podem cantar chorando. É assim. Pastor, tem a ver quebrantamento com choro? Sim, passa por isso. Nem sempre, mas passa por isso. Eu falo isso porque tem algumas pessoas que às vezes ficam relutando, mas eu não quero chorar, eu não quero chorar. Quer dizer, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, querido? Qual foi a última vez que Deus tocou a sua alma de um modo que a sua alma não resistiu e chorou? Por que eu falo isso? Porque eu creio que é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Deus e não cair em algumas lágrimas. Não tem como ficar inteiro na presença de um Deus que nos quebra. Deus nos quebranta. Se você tem um encontro verdadeiro com Deus real, a sua pedra vai ser tocada. Ela vai ser tocada. E ela vai liberar algo. Ela vai liberar o fluir de vida do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 21:6 fala assim, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu acho tremendo isso. A água é de graça, mas só quem recebe é quem tem sede. Mas quem não tem sede pode chegar, eu quero, não tem. O requisito é sede. Se você não tem sede, você não está qualificado para poder receber. É de graça, mas é só para os sedentos. Apocalipse 22:17 também fala o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, venha. Mas que nós saiamos do nosso lugar de sequidão. Que nós possamos deixar de fato o fluir da vida de Deus acontecer em nossa vida. Deus quer isso, queridos. Deus deseja isso. O rio de vida. Esse é o rio de vida. O rio de vida que flui do Éden. O rio de vida que flui do trono. O rio de vida que flui do templo. E o rio de vida que flui da pedra ferida. Da pedra quebrantada. Não perca essas revelações de Deus. Transparência, governo, deixar a vontade de Deus acontecer, mesmo que a nossa vontade não seja a dele, permitir que a dele prevaleça sobre nós. Comunhão real, verdadeira, não fingida, não para que os outros possam ver, mas real. Comunhão de quarto, de fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos e falar com o Pai, que nos vê em secreto, que no secreto nos recompensa. Essa, vista nisso, o quebrantamento. Eu entendo, Wesley, entendo que quebrantamento não pode ser uma expectativa de um momento interessante. Quebrantamento tem que ser uma virtude e uma característica de nossa vida. Porque se deixarmos, nós ficamos pensando assim, hoje o culto foi bênção, me quebrantei. Ou, hoje não gostei muito da palavra, não me quebrantei. Hoje Deus falou comigo, me quebrantei. Vontade de Deus, eu não sei, não queria fazer isso, não me quebranto. A gente fica esperando às vezes um momento propício, uma situação adequada, um ambiente adequado. E eu creio que não é assim. Quando você vai ler a palavra, você vai ver que tem gente que chora quando ninguém mais chora. Você vai ver profetas que choram e saem chorando quando está todo mundo rindo, quando está todo mundo em festa. Por quê? Porque eles foram quebrantados diante de Deus. Eles não esperaram o ambiente ser adequado para que eles pudessem ser quebrantados, mas eles se quebrantaram porque essa é uma característica de conhecer a Deus e de saber de quem Deus é. Eu quero clamar para que você possa se expressar mais diante do Senhor e que você possa permitir que Deus quebre a casca,
Porque só quando quebra a casca da semente que a semente pode brotar, germinar. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos de fato clamar que esse rio de vida ele possa se manifestar através de nós. O Senhor falou conosco nessa noite e a palavra que o Senhor nos disse é de que do nosso interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Senhor, nós fomos mudados em meros sedentos e em fontes. Nós éramos sedentos porque nós não conhecíamos o Senhor, mas um dia a Tua voz falou conosco e o Senhor disse que o Senhor tinha a condição de saciar nossa sede. E nós fomos até o Senhor e nós saciamos toda a nossa sede. E nós cremos no Senhor, apostamos a nossa vida em Ti e o Senhor mudou a nossa vida. De sedentos, o Senhor nos fez uma fonte de água viva. O Senhor nos tornou em um rio que flui e flui vida. E aonde essa vida toca, a morte perde lugar. Aonde a vida toca, a enfermidade é desalojada. Aonde a vida toca, os demônios perdem a sua força. Aonde a vida toca, o reino de Deus se estabelece. Senhor, nós queremos reconhecer isso e queremos nos sujeitar a isso. Queremos, Senhor Deus, entender que de fato o rio flui do Éden. E o Éden nessa noite foi nos traduzido como um lugar de transparência. Nós queremos ser transparentes, Senhor. Nós não queremos, Pai, ficar enrolados e enredados por essa astúcia que nós criamos em função da carne, de manter as aparências contigo, de viver uma vida contigo como se as coisas estivessem melhores do que realmente estão. Nós não queremos, Pai, fingir algo diante do Senhor que nós não somos. Nós não queremos apresentar uma realidade para Ti que nós não vivemos. Nós queremos ser transparentes contigo. Nós queremos de fato nos abrir completamente, totalmente, porque nós entendemos que somente assim o rio de vida vai fluir. Nós queremos, Pai, que o rio flua do trono do Senhor. Nós entendemos essa noite que o trono é uma menção, uma referência a um lugar de governo do Senhor. Senhor, nós estabelecemos o Teu governo em nossa vida. Nós, pela nossa decisão, pela capacidade de vontade que nós temos, nós dizemos para Ti, Senhor, reina em nós, estabeleça a Tua vontade em nós, estabeleça o Teu reino em nossa vida, Senhor. Seja rei, seja soberano, Senhor, e que flua o rio de vida, Senhor. Que a nossa submissão à Tua vontade possa estabelecer o fluir ininterrupto de vida do Senhor através de nós, tocando a vida de outros sedentos à nossa volta. Pai, nós estamos cercados de um mar de pessoas sedentas. Nós vivemos em casas, em apartamentos, aonde a nossa volta tem centenas, milhares de pessoas sedentas do Senhor, tão perto de nós. Pai, nós precisamos urgentemente descobrir como que esse rio flui através de nós e toca essas pessoas. Por isso, Senhor Deus, estabeleça o Teu governo, porque a Tua palavra deixa claro que o rio do Senhor flui do trono do Senhor. O Teu rio flui do templo, Senhor. Nós queremos dizer para Ti que nós queremos gastar comunhão, gastar tempo com o Senhor, queremos investir em comunhão contigo. Queremos de fato, Senhor Deus, ouvir o Senhor. Não queremos simplesmente falar, mas queremos ouvir a Tua voz. Queremos ter uma comunhão contigo de modo que o Senhor possa direcionar a Tua vontade em nossa vida. Queremos que o Senhor fale e que nós possamos obedecer. Fala conosco, Senhor. Nessa noite nós aprendemos que o tempo gasto contigo é o melhor investimento que nós podemos fazer. É a coisa mais importante que nós podemos fazer. E nós decidimos essa noite, Pai. Colocamos um propósito no nosso coração de gastar tempo com o Senhor, porque entendemos que somente assim o rio de vida do Senhor vai fluir e vai tocar a vida de muitas pessoas.
Nós entendemos também, Senhor, que o rio flui de uma rocha ferida. Nós entendemos que, nesse caso, essa pedra ferida somos nós. Essa rocha ferida somos nós. Ela foi uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Mas hoje, Senhor Deus, é uma figura do nosso quebrantamento diante do Senhor. E nós queremos, Pai, dizer para Ti: quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Pai. E que esse quebrantamento não venha pelas circunstâncias difíceis que o Senhor pode fazer acontecer na nossa vida, mas que seja uma escolha do nosso coração, que possamos verter lágrimas diante da Tua presença, Senhor, cada dia mais e mais. Essas lágrimas que o Senhor recolhe, essas lágrimas que o Senhor pega cada uma delas, essas lágrimas que constroem a Tua história em nós, Senhor, esse quebrantamento possa trazer o avivamento que nós ansiamos. Nós temos sede, Senhor. Nós entendemos na Tua palavra que essas águas são de graça, mas elas só são concedemos. E nós temos sede do Senhor. Sede do Senhor. Flua, rio de vida. Flua, rio de vida. Flua, rio de vida. Flua, rio de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você, querido. Deus te proporciona uma semana abençoada. Há uma menção importante: nesse sábado nós vamos ter